A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a última lição do nosso trimestre. Estaremos comentando a lição O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Nós estamos dando prosseguimento e encerrando hoje o tema do trimestre, qual estudamos a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Na lição de hoje, lição de número 13, nós estaremos encerrando a lição comentando este último tema, o mundo de Deus no mundo dos homens. O texto áureo encontra-se em Mateus, capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Verdade prática. Na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Mateus, capítulo 1, dos versículos 21 a 23, e em Gálatas, capítulo 4, versículo 3 ao versículo de número 7. Então vamos dar início à lição de número 13. O mundo de Deus no mundo dos homens. Nesta lição que nós estaremos encerrando o nosso trimestre, que foi um trimestre abençoado, nós estaremos percebendo e falando que a Bíblia Sagrada nos mostra de forma clara que sim, haverá um reino literal no futuro. Nós haveremos de reinar com Cristo. É isso que as Sagradas Escrituras nos mostram de forma enfática. Um reino literal de 1000 anos com Cristo reinando aqui na terra. Entretanto, nós estaremos estudando e percebendo nesta lição que na presente dispensação da qual nós estamos vivendo, que é a dispensação da graça, nós vemos e compreendemos que o reino de Deus já está entre nós. Não o reino literal, mas o reino espiritual sim. Ele já se manifesta nesta dispensação. E é justamente isso que nós estaremos estudando, meu irmão. É a respeito da implantação do reino de Deus no mundo. Do contraste que existe entre quem vive sobre a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Então nós temos um propósito, que é lembrar como Deus age para habitar conosco. E também teremos que reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da Igreja de Cristo. Por isso, o autor vai iniciar a lição comentando o primeiro tópico, falando sobre a encarnação de Cristo. Neste ponto, o autor vai deixar bem claro, citando alguns dos evangelhos, mostrando a deidade de Cristo, bem como a sua encarnação, porque nós sabemos que a natureza hipostática de Cristo, que é isto, é que Cristo era verdadeiramente 100% homem, Cristo era verdadeiramente 100% Deus. Então isso, meu irmão, muitas vezes causa até um bug, vamos falar assim, na nossa mente, mas compreendemos pela fé, porque nós não temos a compreensão exata de como se dá essa manifestação hipostática. Mas o que sabemos pelas Sagradas Escrituras é que Cristo, o Deus encarnado, se fez homem. É isso que a palavra de Deus nos fala. João capítulo 1, versículo 14, fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. É o que nós lemos na nossa leitura, no texto áureo. O que é Emanuel? É Deus conosco. Deus habitou entre os homens como homem. Por quê? Porque ele despiu-se de sua glória. Não deixou de ser Deus. Não, em nenhum momento Jesus deixou de ser Deus, porque ele era 100% Deus e 100% homem. Ele encarnou e habitou entre nós, porque ele participou de
todo o processo, ou seja, a necessidade que nós hoje temos de beber água, de nos alimentar, de usarmos o banheiro. Cristo também teve as mesmas necessidades, entretanto, sem pecado. A única diferença é essa. A gente fala até a única, mas é um vale, né, de uma montanha a outra. Por quê? Porque Cristo viveu, em tudo foi tentado, mas não pecou. Por isso ele foi o único que foi qualificado para morrer por cada um de nós. Porque a penalidade ela deveria ser paga. Cristo não absorveu, Deus não absorveu a humanidade, meu irmão. A humanidade tinha uma pena a pagar. O que é absorver? Absorver é deixar de pagar a pena. Não foi isso que Deus fez. A pena foi paga. E Cristo quem pagou a pena. A humanidade ela não foi absolvida. Não é o termo correto dizer que nós fomos absolvidos da condenação, não. O ser humano não foi absolvido. Ele apenas não cumpriu a penalidade que lhe cabia. Por quê? Porque Cristo pagou o preço por ele. Foi Cristo quem pagou a penalidade que caberia a cada um de nós. Que nós não somos dignos de vida eterna, mas através de Cristo, ele nos concedeu o acesso ao trono da graça. E isso através da sua encarnação, porque se fez necessário para ele vir cumprir toda a lei, porque Cristo cumpriu toda a lei. Por isso a leitura bíblica em classe vai citar o texto de Gálatas, que ele nasceu sob a lei, nascido de mulher, como qualquer outra criança, mas se fez carne e habitou entre nós, para que nós viemos a poder ter a salvação eterna. O ponto 2, o autor vai falar sobre a mensagem do reino. A mensagem do reino, neste ponto aqui, nós já percebemos pelo aquele que veio preparar o caminho do Senhor, ou seja, João Batista, que ele já vinha pregando e anunciando que estaria preparando o caminho para aquele que haveria de vir, que era maior do que ele. Entretanto, a mensagem de João Batista já estava mostrando como seria a mensagem do Messias que operaria na vida das pessoas. E tudo se inicia nos corações através do arrependimento. É arrependimento. Era isso que João Batista pregava. Cristo, quando inicia seu ministério, a mensagem é a mesma, que os homens deveriam arrepender-se. E por quê? Porque é chegado a vós o reino de Deus. A mensagem do reino de Deus, meu irmão, ela indubitavelmente contém o chamado apelo ao arrependimento. E arrependimento, quando nós vemos essa palavra escrita no Novo Testamento, ela sempre está trazendo a alusão à mudança de mente, abandono do pecado e a volta para Deus. Isso que é arrependimento, meu irmão. Arrependimento é justamente isso. Mudar a mente, abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Por isso o homem tem que se arrepender de seus pecados e se converter de seus maus caminhos. Tem que andar de mãos dadas, arrependimento e convenção. Isso que nós devemos entender, porque isto é que faz o crente agora, como uma nova criatura espiritual e moral, a ter novas condutas, a andar, meu irmão, em fé, fazendo e cumprindo o que está escrito nas Sagradas Escrituras. E é isso que a mensagem do Evangelho nos mostra. A mensagem do Evangelho não mudou, meu irmão. O pavimento que Cristo fez, pagou, preparou para o homem chegar até o céu é o mesmo, não mudou. É caminho estreito, porta estreita. Arrependei-vos e convertei-vos dos maus caminhos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem do reino, ela não mudou. As pessoas tentam até
mudar, tentam até dar um jeitinho, e muitos estão caindo nessas lábias, nesse papo de que não precisa se arrepender, que não precisa largar os maus hábitos, que não precisa mudar as condutas pecaminosas que praticam, porque Deus vai aceitá-lo daquela forma que ele está. Não é esse o evangelho que a gente vê quando vamos ler essa Sagrada Escritura, porque o que fala aqui é que as pessoas devem se arrepender e se converter de seus maus caminhos. Tem que deixar os maus caminhos, porque essa é a mensagem do reino de Deus. É o arrependimento que vai preceder a fé do homem em Cristo Jesus, que operou a obra expiatória e redentora diante de Deus para nos dar a vida eterna. Foi Cristo que fez isso por nós. E nós, como os crentes, Igreja de Deus, temos uma missão nesta terra para com os que estão alienados do caminho do Senhor, que é o que? Proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. Para encerrar o tópico primeiro, o autor vai falar sobre os valores do reino. Se os irmãos perceberem, este foi um tema de um trimestre. O ano passado nós comentamos um trimestre, eu acredito que foi o ano passado, não estou lembrado, talvez seja até esse ano, ou finalzinho do ano passado. Uma lição que teve como título Os Valores do Reino, que comentamos sobre o Sermão do Monte, que é justamente o que o autor vai falar aqui. O que o autor vai falar aqui do Sermão do Monte está mostrando aqui a ética e a moral do reino de Deus, onde Cristo vai destacar o que é necessário para os súditos do reino. E quem é súdito do reino? Aqueles que professam a Cristo. É aqui no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que Cristo vai mostrar que os súditos do reino de Deus, ele tem que ter uma vida ilibada, tem que ter uma vida de conduta cristã perante a igreja e perante a sociedade. E neste ponto aqui, o autor vai citar vários tópicos do Sermão do Monte proferido por Cristo, dentre os quais nós vamos ver não julgar os outros, honestidade no falar, não revidar a ofensa, mostrando, Cristo também mostra aqui, o casamento como uma instituição instituída por Deus como indissolúvel, a fuga da imoralidade sexual, a advertência contra os falsos profetas. Em resumo, meu irmão, o Sermão do Monte, ele está chamando os súditos do reino para uma vida de perfeição. Tem que andar com a conduta cristã. Tem que ter a prática. E não apenas ser ouvinte, mas praticar aquilo que se aprende quando lê a Bíblia, quando ouve a mensagem do Evangelho. Por isso a Bíblia fala, meu irmão. Eu devo ser praticante da palavra de Deus e não apenas ouvinte. Porque o ouvinte é semelhante àquele homem que constrói a sua casa na areia. Mas aquele que ouve e pratica é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Porque quando vier as adversidades, as tribulações, ele está firme naquilo que ele aprendeu. Então, os súditos do reino têm que valorizar esses valores do reino de Deus. O tópico segundo, o autor vai falar sobre as bênçãos de uma vida no reino. Agora vai falar aqui das bênçãos inerentes daquele que está inserido no reino de Cristo. O primeiro ponto que o autor vai falar é sobre a remissão dos pecados. Aqui ele vai entrar já no texto de Gálatas, que ele coloca na leitura bíblica em classe, mostrando este ponto aqui, que Cristo remiu o pecado do homem que estava perdido, sem expectativa nenhuma de salvação para com Deus, sem nenhuma expectativa para a comunhão com Deus, mas o elo que foi quebrado pelo pecado, Cristo veio e pagou um alto preço. E o preço que foi pago foi o sangue dele derramado por cada um de nós. Então, isto aqui está nos mostrando que a morte expiatória de Cristo liberta o homem que estava sobre a maldição da lei. Porque para que servia a lei? Ou
para que serve a lei? A lei, ela não veio para salvar, mas ela veio unicamente para mostrar e para apontar os pecados do ser humano. A lei é semelhante a um espelho, meu irmão. Por que eu falo isso? Porque você é sujo. Se você se põe de frente ao espelho, o espelho vai mostrar para você aonde está sujo. Agora pede para o espelho limpar, ele não consegue. Pronto, o espelho é semelhante, a lei é semelhante ao espelho, aponta, mostra onde está a sujeira, mostra onde está aquilo que deve ser corrigido, mas não tem a condição, não tem a capacidade de fazer o quê? De remover. Então a lei veio para mostrar o que é pecado. Por isso Paulo, quando estava escrevendo, ele fala que hoje eu sei o que é pecado por causa da lei. Porque se a lei não dissesse que você não adulterasse, de maneira nenhuma o adultério seria pecado, porque não tem lei. Mas quando tem-se a lei, mostra o pecado, aponta o erro. É isso o objetivo da lei. Por isso a lei não tem condição de fazer semelhantemente ao espelho, que não tem condição de limpar o ser humano. Mas Deus enviou o seu filho, nascido, que nem a palavra de Deus nos fala, de mulher, nascido sobre a lei, para remir toda a humanidade que estava debaixo da escravidão do pecado, ou seja, todos nós estávamos debaixo da condenação do pecado. Pecávamos e estávamos condenados pelo pecado, porque estávamos debaixo da lei, mas Cristo veio e nos salvou. Ou seja, hoje a condenação do pecado já não está mais sobre o crente. Embora o crente peque sim, ele peca, porque nós temos a natureza humana. Entretanto, a condenação do pecado já não está mais sobre a vida do crente. Não está mais. Por isso o autor colocou essa primeira bênção aqui, a remissão dos pecados. E hoje nós somos filhos de Deus por adoção, conforme fala a leitura bíblica em classe, citando o livro de Gálatas, que é o segundo ponto deste tópico. Adotados e herdeiros de Cristo. Porque hoje, meu irmão, nós não apenas tivemos essa bênção, né, da adoção, mas o que traz a adoção? Paulo é o único que usa esse termo aqui no Novo Testamento, e é obviamente que ele está se baseando naquilo que os romanos faziam, ou seja, a adoção, que dava todos os direitos àquela pessoa que era adotada, a todos os benefícios de como se fosse seu filho legítimo. Ou seja, e a Bíblia nos fala isso, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, aqueles filhos que Deus o adotou, porque Deus deu o poder, Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Por quê? Porque ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Mas aquele que receber a Cristo Jesus, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E como filhos, nós somos herdeiros também das bênçãos espirituais que está destinada para todos aqueles salvos em Cristo Jesus. É claro que isso no porvir, mas nesta vida também nós já desfrutamos de muitas das bênçãos que Deus tem dispensado para os seus filhos, porque não é para qualquer um ser filho de Deus. Nós muitas vezes ouvimos o ímpio falando, tem até o ditado popular que se fala muito, né, que a gente sempre ouve, alguma coisa acontecendo, mas não, as pessoas falam, eu também sou filho de Deus. Mas nós entendemos e compreendemos que o ímpio, ele na condição que está de pecador, ele não é filho de Deus, ele é uma criatura de Deus. Porque filho de Deus é aquele que compactua da fé em Cristo, ou seja, tendo Cristo como seu Salvador, e está no rol daqueles que foi chamado por Deus e respondeu afirmativamente e hoje faz parte do corpo de Cristo. Esses sim são filhos de Deus. É isso que a Bíblia fala, porque todos aqueles que o receber, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, os filhos de Deus são aqueles que caminham, trilhando os caminhos do Senhor. Esses sim são os filhos de Deus. Para encerrarmos a nossa lição, o tópico 3 vai falar sobre os males de uma vida no mundo. Nesse ponto aqui, o autor vai falar sobre a escravidão do pecado. A Bíblia está nos mostrando de forma clara aqui que quem
comete pecado, ele é servo do pecado, porque na vida, em todas as áreas, seja em qualquer área da nossa vida, ela é feita de escolhas. Quando o homem ele não segue a Deus, automaticamente ele está seguindo os anseios da sua alma. E muitas das vezes não, sempre, em discordância da palavra de Deus. Porque os anseios da alma é aquilo que o sentimento o leva, as coisas do seu coração. Por isso a Bíblia fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O pecado, meu irmão, deixa o homem incapaz de ouvir, de aceitar a palavra de Deus, porque o pecado distancia o homem de Deus. E o homem, quando está mergulhado no pecado, está como escravo do pecado, como servo do pecado, meu irmão, ele comete todos os atos atrozes. Se Deus não restringir muitas das coisas que a humanidade poderia fazer, nós estaríamos perdidos. Porque o ser humano, meu irmão, ele é mau. Ele é mau. Porque ele tem uma natureza caída. Mas a graça de Deus, que é manifestada ao ser humano, porque o homem pecou, mas mesmo assim a graça de Deus manifestou-se ao homem, porque o homem é feito em imagem e semelhança de Deus. O homem consegue exprimir alguma coisa de bom. Por isso Jesus falou que mesmo vocês sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Agora imagine o nosso Pai, o vosso Pai Celestial, que é bom por essência. Que uma das definições de Deus é que Deus é amor. Se Deus que é amor, que Deus que é bom, o que Ele não nos dará? Se vocês é mal, sabe dar coisas boas aos vossos filhos, imagina Deus. Então o homem ele está mergulhado no pecado, e se não for a graça de Deus sobre a sua vida, meu irmão, ele permanece nessa condição aqui. Mas a graça de Deus é manifestada para todo homem, para que ele compreenda e entenda e venha se converter de seus maus caminhos. O tópico segundo, o autor vai falar sobre filhos da ira e condenação eterna. A Bíblia aqui nos mostra de forma clara, como o autor coloca na lição aqui, que os homens escravizados pelo desejo e pensamento da carne, eles são, por natureza, filhos da ira. E isto está se referindo justamente à inclinação que o ser humano tem em praticar o mal, das paixões que ele tem ali de satisfazer. Isso é a condição do homem não regenerado, do homem que não tem a Cristo Jesus. E as suas inclinações, elas são sempre para as obras da carne, aquelas obras que Paulo cita em Gálatas capítulo 5, ou seja, o ser humano ele tem essa inclinação. Por quê? Porque a natureza dele clama por essas coisas desta vida. Porque ele tem essa inclinação, é como se fosse o imã. E ele está sempre sendo atraído. E não só o homem ímpio. A diferença do homem perdido, do pecador, para o crente é que o crente ele tem o Espírito Santo que o ajuda a resistir. Por quê? Porque a graça de Deus é manifestada para todos e o Espírito Santo habita dentro daqueles que responderam já afirmativamente ao chamado de Cristo. Então, ele tem o poder de resistir. O ímpio, ele não tem, porque ele é levado pelas suas emoções. O seu espírito está adormecido, está doente, está manco. Ele não tem a condição. E o que o liberta desta sua condição, meu irmão? A única coisa que o liberta é Cristo. Cristo é o único que liberta o ser humano dessas suas inclinações pecaminosas. E é justamente este o objetivo que Cristo, como nós falamos no tópico anterior, vir a esta terra é para remir o pecado do ser humano e fazer dele uma nova criatura. Esse é o objetivo, e Cristo é que nos livra dessa condenação eterna, porque o ser humano, a partir do momento que ele é criado, ele passa agora daquele ponto em diante a ter uma eternidade pela frente. A eternidade o ser humano vai viver, seja ele ímpio, seja ele crente. A escolha do que eu serei na eternidade, aonde eu estarei na eternidade, vai depender das minhas escolhas nesta vida. Então vai ser uma eternidade com Deus
uma eternidade sem Deus. Então, diante disto, meu irmão, existe a condenação eterna. E a condenação eterna é justamente essa, que é a morte eterna que Deus falou para Adão. Adão, no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu estou falando para você que não é para comer, você vai morrer. E talvez Adão e Eva tenham até, no primeiro momento, dado ouvido o que a serpente falou, usada pelo demônio, que não ia morrer. E de fato eles não morreram, mas não morreram fisicamente, mas espiritualmente morreram. Porque a primeira coisa que eles fizeram quando pecaram, desobedeceram a Deus, foi se afastar de Deus, fugir da presença de Deus. É isso que acontece com o ser humano quando ele vive uma vida de pecado, ele está distante de Deus. Mas Deus, pelo seu infinito amor e pela sua infinita misericórdia, ele vai atrás do homem, assim como ele fez com Adão. O que foi que Deus fez com Adão? Adão, onde estás? Foi lá e onde estás? Deus vai atrás para estabelecer aquilo que foi quebrado, aquilo que foi perdido. Perdido. E Deus chama para ter um encontro com ele e ser remido, tornar-se uma nova criatura, porque é isso que a palavra de Deus nos fala, que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O reino de Deus já está entre nós, meus irmãos. Mas para que ele venha se manifestar, cabe a cada um de nós continuarmos fazendo a obra de Deus através da mensagem do Evangelho, através da pregação da sã doutrina, da palavra de Deus como ela está, que é o que é arrependimento, conversão, mudança de mentalidade, nova conduta. É isso que transforma o ser humano. É isso que transforma. Não é o que os judeus achavam que aconteceria com o Messias, que eles aguardam até hoje, porque rejeitaram a Cristo, que foi o Messias verdadeiro. Vai vir um Messias falso para eles lá e eles vão até aceitar no primeiro momento. Porque eles procuravam um líder político, um líder que viesse mudar a sociedade a qual ele estava inserida, de forma que tivesse uma economia potente, que fosse um poderio militar entre as nações. E Cristo veio implantar o reino espiritual, mostrar que o reino de Deus chegou no meio de vocês e vocês não estão percebendo. Então, meus amados irmãos, assim nós estamos encerrando o trimestre com a lição de número 13, a qual falamos o mundo de Deus no mundo dos homens. Nesta lição encerramos o terceiro trimestre do ano. Não se esqueça aqui na descrição deste vídeo, nós, como sempre, na última lição, colocamos o teste online da lição e o revisão geral do trimestre. 50 questões para você testar seus conhecimentos no trimestre. Leve para os seus alunos, para a sua escola dominical, para que todos sejam abençoados em nome de Jesus.